Salve, queridos! Você já se perguntou qual que é o verdadeiro nome de Deus? Sabia que até hoje ninguém conhece a pronúncia correta do seu nome? Vocês sabiam que na Cabala existem 72 combinações de letras hebraicas, que não são nomes especificamente, né? Mas que, segundo a tradição cabalística, representam forças espirituais específicas. Então, traduzir esses nomes para o português não é algo muito simples, porque eles não têm traduções diretas como uma palavra convencional. Porém, cada combinação de letras é associada a uma certa qualidade ou atributo espiritual. E muitas vezes elas são descritas em termos de suas energias ou funções espirituais. Bom, não é o objetivo desse vídeo aqui falar da Cabala, então vamos voltar aqui pro tema, né? Então, para compreender essa história, né, do nome de Deus, que é uma história intrigante, é importante entender o profundo respeito que as pessoas tinham pelo nome de Deus nos tempos bíblicos, né? E por que isso? Porque isso se devia em grande parte ao terceiro mandamento, que proibia o uso, vamos chamar assim, irreverente do nome de Deus, né? Instruindo a não tomar o nome do teu Deus em vão. Esse uso irreverente é uso assim cotidiano, no dia a dia, ou seja, usar à toa, né? E até hoje, né, então assim, desde aquela época, até hoje muitas pessoas, em respeito a Deus, não escrevem a palavra Deus, e sim D''S ou algo assim, né? Nos Estados Unidos, muitas pessoas usam aquela frase conhecida, né? How my gosh, que é uma frase bem informal para não usar oh my God, né? Então eles usam oh my gosh, né? Que é parecido, né? É uma coisa bem informal, não é? Para dar uma ideia, os escribas da época, né? Da época bíblica, ao escreverem o nome de Deus, antes de escrever o nome de Deus, eles tomavam banho e se purificavam antes de realizar essa tarefa sagrada. O nome de Deus, então, era escrito com o tetragrama. Tetra são 4 gramas letras, então o tetragrama sagrado, né? Que são as 4 letras sagradas YWHW, que é uma sequência de 4 letras hebraicas. E, notavelmente, o nome não incluía vogais, né, que eram representados por pontos ou sinais nas palavras em hebraico. Devido a esse profundo respeito, as pessoas evitavam pronunciar diretamente o nome de Deus. Em vez disso, usavam outros termos reverentes, né, como Adonai, que é Senhor, Hashem, que é o nome, ou Elohim, Deus ou deuses, depende um pouco do contexto que está sendo usado, e essa palavra tem origem no significado de força ou poder, né? Eles usavam então esses outros nomes para se referirem a Deus. Somente os sacerdotes eram autorizados a pronunciar corretamente o nome de Deus ou o tetragrama. Assim mesmo, era uma vez por ano que isso acontecia, né? E claro que há inúmeros debates sobre a pronúncia correta do tetragrama, com algumas propostas como Yahvé ou Jeová, e aí que vem o nome Jeová, né? Tem outra variação, Ieoa, e inúmeras outras, né? No entanto, o que acontece é que a pronúncia exata desse tetragrama sagrado se perdeu ao longo do tempo. E até hoje ninguém tem certeza da forma correta de pronunciá-lo. Eu, para preparar esse material aqui, né, esse vídeo, eu vi bastante coisa, né, li bastante coisa, vi alguns vídeos, né, e numa dessas buscas, e agora me fugiu, eu não lembro de onde eu vi tanto material que eu li, eu vi uma pessoa falando que o tetragrama sagrado, ele poderia ser lido com uma forma que se assemelha muito
a própria respiração, que é o Yahvé, né? Que é o Yahvé. E aí ele falava dessa forma de ler o nome de Deus, que é a forma que, assim, quando a pessoa nasce, a primeira coisa que ela faz é tomar o sopro, né? E aí ele soltar, né? Expirar. Então assim, quando ele entra no mundo, como se ele estivesse pronunciando o nome de Deus, e o último suspiro, quando a pessoa morre, ela também pronuncia o nome de Deus ao deixar esse mundo, né? Então é o último suspiro, é interessante isso, né? Eu nunca tinha ouvido uma história dessa. Mas enfim, essa história do nome de Deus é uma história complexa, né? E que nos lembra da sacralidade, né, que devemos lidar com o nome de Deus e da reverência que as pessoas tinham por ele nas escrituras antigas. A incerteza sobre a pronúncia do nome de Deus também traz, né, a importância do significado e da relação que temos com ele. Mas independente da forma como o chamamos, pois o nome dele é uma representação da sua santidade e majestade, os nomes de Deus na Bíblia são extremamente significativos, né? E vocês podem ver, né, quando vocês, né, que já teve a oportunidade de ler alguma coisa na Bíblia, os nomes das pessoas, eles significam alguma coisa, né? Então, ele significava uma profissão, um local de nascimento, uma posição que a pessoa exercia na sociedade, enfim, os nomes não eram assim, tanto faz um nome, né? Então, o nome, né, ele revelava algo sobre a natureza, caráter e relacionamento, o nome de Deus, né, com a humanidade. E por meio desses nomes, né, os crentes podem tentar compreender um pouco melhor quem Deus é, como ele opera no mundo, como deseja se relacionar com as suas criaturas. Então, o objetivo desse vídeo é explorar um pouco, né, os diversos nomes de Deus encontrados nas Escrituras, abrangendo também sua origem, significado, teologia por trás de cada um deles. Mas antes de falar sobre algumas possibilidades de nomes, eu queria trazer para vocês aqui essa questão, né, de não utilizar o nome de Deus. Essa tradição, vamos chamar assim, vem de muito longe, né? Então, assim, no Antigo Egito, que foi uma das maiores potências, né, do mundo antigo, os deuses tinham o nome verdadeiro, né, que era conhecido por poucos sacerdotes, e um outro nome que era de conhecimento da população, né? Por quê? Porque o conceito na época era que, ao conhecer o verdadeiro nome do Deus, o Deus ele corria o risco de ser manipulado pelas pessoas, que conseguiam definir quem ele era, e que, compreendendo a origem de seu nome, poderia então compreender o funcionamento da deidade e então colocá-la a seu serviço. Então, por exemplo, na mitologia grega, quando perguntavam a Zeus quem ele era, ele dizia que ele era quem foi, quem é e quem será. É diferente, né? Na Bíblia, quando Moisés, em seu encontro com Deus, na sarça ardente, eu fiz um vídeo sobre Moisés aqui no canal, você pode ver, ele pergunta a Deus quem ele era, porque ele está andando lá no deserto e tal, que ele sai do Egito, ele assassinou um egípcio, então ele vai morar no deserto, conhece a mulher dele, a irmã e tal, casa lá e fica por lá. E aí uma hora ele está andando, ele vê uma sarça, que é um arbusto, né, bem típico do deserto, e ele vê um fogo nessa sarça, e esse fogo, apesar de estar dentro da planta, a planta não queima, né? E aí então ele começa a ouvir uma voz. E aí ele pergunta, mas quem é você? E aí Deus responde, eu sou quem foi, quem é e quem virá a ser, né? Ou seja, eu serei o que eu definir e serei.
Ou ainda, né, eu sou o que sou. Ou seja, não é possível definirmos quem é e o que é o Deus verdadeiro. Então, assim, nessa definição, ele quer dizer que ele, Deus, será o que decidir ser, né? E não o que o homem decidir. É ele que vai, e só ele sabe o que será, né? E ele será, né, o que precisarmos no momento. É como um pai que cuida dos seus filhos, né? Em determinado momento ele é o provedor, em outro ele ajuda a levantar um móvel pesado para o filho alcançar um brinquedo que caiu atrás, em outro ele dá um remédio para a febre e assim por diante. Ou seja, dependendo da situação e do momento, Deus será um, né? E é interessante, né, esse aspecto, que é um aspecto importante nessa história toda, que é a diferença entre o poder e a vontade. Então, por exemplo, a energia nuclear é muito poderosa, né, mas ela não tem vontade, claro. Ao compreendermos o funcionamento do átomo, colocamos esse poder ao nosso serviço. E assim a gente pode fazer o bem ou o mal com ela, como nós já vimos ao longo da história. Já o Deus único, além de poderoso, né, ele tem vontade própria. Ou seja, ele não está sujeito às determinações da humanidade, diferente dos deuses pagãos, né? Quando os homens construíam uma imagem, né, faziam com as suas próprias mãos, faziam uma estátua, davam um nome e tentavam compreender a sua dinâmica, a sua ordem, para então colocá-la a seu serviço, já que era possível defini-lo, né, conhecimentos ocultos e tal. Se nem o nome do Deus verdadeiro sabemos, se a gente não sabe como ele age, como é que a gente pode controlá-lo? A gente não pode, né? Por isso também que não sabemos e não devemos pronunciar o seu nome, né? Não sei se esse contexto aqui ficou claro para vocês. E aí, sobre a importância dos nomes de Deus, né? Eu vou trazer aqui alguns, são inúmeros, mas eu vou trazer alguns deles, o nome, o significado e a questão teológica. Então, assim, na cultura bíblica, os nomes não são meras etiquetas para identificação, mas carregam um profundo significado, muitas vezes refletindo o caráter, o destino, a experiência da pessoa. Quando se trata de Deus, os nomes pelos quais ele se revela são ainda mais significativos. Eles não apenas identificam a divindade, mas também revelam aspectos essenciais de sua natureza e como ele se relaciona com a humanidade. Então, os nomes de Deus são encontrados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu vou trazer alguns deles aqui na sequência. E cada um deles proporciona vamos chamar assim, uma nova perspectiva sobre o caráter de Deus. Então, assim, alguns nomes revelam sua majestade e poder, enquanto outros destacam sua misericórdia e proximidade com o ser humano. O Antigo Testamento, ou Tanakh, por favor me perdoem aqui a forma de falar, né? Eu talvez esteja pronunciando errado. Na tradição judaica apresenta uma rica variedade de nomes de Deus e cada um reflete diferentes aspectos de seu caráter em relação com o povo de Israel. Então, o primeiro que eu trouxe aqui é Elohim, que significado é Deus no contexto de majestade, né? Então, Elohim é o primeiro nome de Deus revelado na Bíblia, aparecendo no primeiro versículo de Gênesis. Então, no princípio, criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Isso está em Gênesis 1. Esse nome é plural, mas é usado como um verbo singular, o que é entendido como um plural majestático, né? Refletindo a plenitude do poder e da divindade de Deus. Esse nome, no aspecto teológico, o Elohim, enfatiza o poder criativo de Deus e sua sabedoria sobre toda a criação. Ele também pode sugerir a complexidade e a plenitude da natureza divina e pode ser entendido, né, alguns teólogos dizem, né, como uma referência indireta à Trindade, embora isso seja mais uma interpretação cristã do que uma leitura judaica tradicional. O outro nome é Yahvé,
que significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Então esse nome Yahvé é frequentemente transliterato como Javé ou Jeová, é considerado o nome mais sagrado de Deus no judaísmo. Ele é revelado a Moisés, como eu falei, né, na sarça ardente. Isso está no livro de Êxodo, no capítulo 3, que tem um vídeo aqui no canal também que eu fiz, que eu recomendo muito que vocês assistam. Quando Deus responde então a pergunta de Moisés sobre o seu nome, que eu sou o que sou, né, que no original é Evia Asher Evia, Evia Asher Evia, não sei, não. A minha ignorância no hebraico não me permite ter certeza se eu estou lendo certo, né? Então, assim, no aspecto teológico, Yahvé expressa a autoexistência, a eternidade e a imutabilidade de Deus. Esse nome também revela Deus como o Senhor que faz alianças, sendo o nome mais associado ao seu relacionamento pessoal com o povo de Israel. O outro nome é Adonai, que o possível significado é Senhor ou Mestre, e esse nome Adonai é um outro nome significativo de Deus, e ele é usado frequentemente em substituição a Yahvé, especialmente na leitura das Escrituras, por respeito à santidade do nome Yahvé. Então Adonai destaca a soberania de Deus e seu papel como mestre de toda a criação. No aspecto teológico, ao chamar Deus de Adonai, os crentes reconhecem sua autoridade suprema e a responsabilidade de servi-lo com obediência e reverência. Ele é o Senhor de tudo e tem direito sobre tudo que existe. Um outro nome é o Shaddai, que o significado pode ser Deus Todo-Poderoso ou Deus Suficiente, né? Esse nome El Shaddai é um nome que enfatiza ele traz, né, o poder absoluto de Deus, sugerindo que ele é suficiente para todas as necessidades do seu povo. Esse nome aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, aí mais para frente, né, no capítulo 17, quando Deus faz uma aliança com Abraão, quando ele promete uma descendência numerosa. No aspecto teológico, El Shaddai revela Deus como sustentador e provedor, o que possui o poder de fazer cumprir suas promessas. Ele é todo-poderoso, capaz de superar todas as dificuldades e barreiras. Então, é o que eu falei no começo do vídeo, né? Então, Deus será aquilo que a gente estiver precisando dele. E cada hora ele traz uma nova abordagem. Um outro nome é o Elion, que uma tradução seria Deus Altíssimo, né? Então, El Elyon aparece em Gênesis, no capítulo 14, quando Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa Abraão. Então, esse nome destaca a supremacia de Deus sobre todos os outros deuses e poderes. E no aspecto teológico, né, quando se invoca El Elohim, os crentes reconhecem que Deus está acima de todas as coisas e que nada e ninguém pode se comparar a ele. Então, sua autoridade é suprema e incomparável. Um outro nome é El Olam, que uma tradução seria Deus Eterno. Então, El Olam é um nome que enfatiza a eternidade de Deus, sugerindo que ele não tem começo nem fim. Eu falei num dos vídeos que essa questão do infinito, o nosso cérebro consegue interpretar um infinito que não tem fim, mas ele tem dificuldade em compreender um infinito que não tem começo. Ou seja, quando alguém pergunta quando Deus nasceu, não, Deus não nasceu, ele nunca nasceu. Deus sempre foi, sempre é. Mas ele não teve um começo? Não. E aí nosso cérebro buga. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma referência nesse aspecto. Como assim? Algo que nunca nasceu, algo que nunca começou. A gente não tem referência, então é difícil a gente compreender esse conceito. Mas Deus é assim, né? Deus nunca começou, ele sempre existiu. Ah, mas alguém criou? Não, porque senão, se Deus tivesse sido criado, ele não seria Deus, seria uma criatura e não um criador, certo?
Então, esse nome, El-Olam, ele aparece também em Gênesis, no capítulo 21, quando Abraão planta uma tamargueira, numa cidade em Berseba, e invoca o nome do Senhor, o Deus Eterno. No aspecto teológico, El-Olam revela a eternidade de Deus e sua imutabilidade, né? Então, algo que não perece, que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e sua natureza não muda com o tempo. Um outro nome, Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Então, Yahvé Jireh aparece também no livro de Gênesis, né, no capítulo 22, na história em que Abraão está prestes a sacrificar seu filho Isaque, que essa história é conhecida, né? Mas Deus provê um carneiro como substituto. Esse nome destaca a provisão de Deus para as necessidades do seu povo. E esse nome, no aspecto teológico, né, Yahvé Jireh, lembra os crentes que Deus é o provedor de todas as coisas boas e Ele vê e supre as necessidades de seus filhos, muitas vezes de maneiras inesperadas e no momento certo. Um outro nome, Yahvé Rafa, significado o Senhor que cura. Então o nome Yahvé Rafa é encontrado no livro já no Êxodo, no capítulo 15, onde Deus se revela como curador de seu povo, prometendo-lhe saúde se obedecerem os mandamentos, né? Então é a saída do povo hebreu do Egito, da servidão, da escravidão do Egito, e vai lá caminhar no deserto, aí 40 anos, né? Tem um motivo para ficar 40 anos. Aí Moisés vai buscar os mandamentos, aí ele volta, o pessoal está na rave, tem o bezerro de ouro, né? Então assista o vídeo aqui no canal, que lá eu trago esses detalhes. Então, a teologia desse nome, Yahvé Rafa, revela Deus como o médico divino, aquele que cura tanto física quanto espiritualmente, porque ele é capaz de restaurar o corpo, a mente e a alma. Um outro nome, Yahvé Nissi, que é o Senhor é minha bandeira. Então, esse nome Yahvé Nissi aparece também no livro de Êxodo, capítulo 17, que após a vitória de Israel sobre os Amalequitas, que é um povo da época, Moisés constrói um altar e o chama de O Senhor é minha bandeira, né, simbolizando a proteção e o auxílio de Deus na batalha. E o aspecto teológico desse nome representa Deus como protetor e defensor do seu povo. Ou seja, ele, né, fica como sendo a bandeira sobre a qual os crentes se reúnem e encontram segurança. Um outro nome, Yahvé Shalom, o Senhor é paz. Então, Yahvé Shalom é o nome dado por Gideão, ao altar que construiu após ter uma visão do anjo do Senhor. Isso está no livro de Juízes, que aliás é um livro bem legal de ler, capítulo 6, e esse nome destaca a paz que vem de Deus, mesmo em meio a conflitos. E o aspecto teológico desse nome, Yahvé Shalom, revela Deus como a fonte de toda a paz verdadeira. Ele oferece paz interior e a reconciliação entre Deus e a humanidade. O livro de Juízes é um livro interessante, porque antes do primeiro rei de Israel, que foi Saul, o país era governado por juízes, né? E aí o povo chegou uma hora que queria ter um rei, todos os povos têm reis, nós não e tal, e os juízes falaram, mas o nosso rei é Deus. Não, mas eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei, tanto que falar, tá bom, vai. Então Deus vai escolher um entre vocês para ser o rei, e o primeiro rei foi Saul, que foi um rei complicadíssimo. Né, também tem aqui no vídeo no canal que eu conto um pouco da história dele e os problemas, né, que ele teve com Davi, né, que depois Davi virou, e aí sim, Davi foi o rei, né, muito embora também com problemas, mas enfim. Então o primeiro rei foi Saul, que teve muitos problemas. Mas enfim, um outro nome, Yahvé Tzedikenu, o Senhor nossa justiça. Então esse nome é um nome que aparece já no livro de Jeremias, no capítulo 23, numa profecia sobre o Messias, que será chamado o Senhor é nossa justiça, e esse nome destaca a justiça que Deus provê ao seu povo.
E no aspecto teológico, esse nome revela que Deus é a fonte da verdadeira justiça e ele justifica os pecadores, imputando-lhes a justiça por meio de Cristo. Uma interpretação. Um outro nome, Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Esse aqui é um nome bem utilizado na Bíblia, né? Então, Yahvé Sabaoth aparece inúmeras vezes nos profetas, especialmente em Isaías e Jeremias. E esse nome, o que ele traz, né? Aliás, são livros bem interessantes, né? O livro dos profetas, que eu vou trazer aqui um dia. Vou fazer um vídeo sobre alguns profetas específicos, né? Porque tem muita história boa por lá. Então, esse nome, Yahvé Sabaoth, refere-se a Deus como comandante dos exércitos celestiais, e a questão teológica desse nome é que revela o poder militar e a autoridade de Deus sobre todos os poderes do universo. Então, ele é o comandante supremo e nada pode resistir à sua vontade. Bom, isso tudo aqui foram os nomes do chamado Antigo Testamento, e agora os nomes de Deus, né, que aparecem no Novo Testamento. No Novo Testamento, a revelação de Deus se torna ainda mais plena, claro, em Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, para quem crê, evidentemente. Embora o Novo Testamento não introduza tantos nomes para Deus, ele traz luz, né, aos nomes do Antigo Testamento e revela a natureza de Deus de maneiras mais íntimas e acessíveis, né? Então, primeiro, a própria palavra Pai, né? No Novo Testamento, Jesus frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando a intimidade e o relacionamento pessoal entre Deus e seus filhos. E foi a primeira vez que Deus é chamado de Pai, né? Mostrando, então, Cristo traz essa intimidade, né? Porque esse termo, especialmente, que foi enfatizado nos Evangelhos, onde Jesus ensina seus discípulos a orar a Deus como Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, que está no livro de Mateus, no capítulo 6. Então é a primeira vez, né, que Deus, vamos dizer assim, entre muitas aspas, chamado para essa proximidade de comunidade, porque em todos os nomes que nós vimos até agora, o Senhor poderoso, o Senhor do exército, o Senhor que cura, o Senhor não sei o quê, mas é uma relação mais distante. Ao chamar de Pai, aproxima, né? E esse nome, né, no aspecto teológico, o nome Pai reflete, então, o amor paternal de Deus, né, com a humanidade. Sua preocupação e provisão para com seus filhos. Então, ele não é apenas o Criador distante, né, mas também um Pai amoroso, que deseja um relacionamento íntimo com suas criaturas. Talvez, não só daí também, né, mas essa percepção incorreta, né, de que as pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, um Deus mal-humorado, que prende, arrebenta, manda raio, destrói. E o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, que você pode fazer tudo, que ele perdoa. Ai, que Deus bacaninha. Mas não é o mesmo Deus? Então, de onde vem isso? E é quando você vai ler, né? Você começa a ler a Bíblia, vários livros, né? São 66, você começa a entender que não é bem assim, né? Outro nome que é usado no Novo Testamento é Abba, né? Que é a tradução de pai. Então, Abba é uma palavra aramaica usada por Jesus em momentos de profunda oração e intimidade, como no jardim do Getsemane. Isso está no livro de Marcos, capítulo 14. E ele expressa uma relação ainda mais íntima e pessoal com Deus. Então, pai é uma coisa e Abba. Teve um estudioso na época mas depois viu que isso era ele foi impreciso, que Abba podia ser traduzido como papai, mas não é, tá? No aspecto teológico, Abba enfatiza a relação próxima e amorosa que os crentes podem ter com Deus. Então, assim, não é apenas um pai no sentido formal, mas um pai amoroso e acessível. Isso que é legal, né? Um outro nome, Emanuel. Emanuel, certamente vocês já ouviram, né? Porque é nome de pessoa, né? Emanuel,
que significa Deus conosco. Então, Emanuel é um nome profético dado a Jesus, mencionado no livro de Isaías, no capítulo 7, e citado também em Mateus, logo no capítulo 1. E esse nome revela a encarnação de Deus em Cristo, que veio habitar entre os seres humanos. E o aspecto teológico desse nome é que Emanuel destaca a presença de Deus no meio do seu povo através de Jesus. Então, assim, ele não está distante, mas escolheu viver entre nós e experimentar a nossa condição humana. Para quem crê, evidentemente, imagina um Deus que se tornou como a sua criatura, viveu entre nós para experimentar as nossas dores e nos salvar. Um outro nome é Jesus, né? Que o significado do nome Jesus é o Senhor salva ou Salvador. Então o nome Jesus deriva do hebraico Yeshua, que significa o Senhor salva. Então esse nome foi dado a Jesus pelo anjo Gabriel, antes de seu nascimento, e isso está no livro de Mateus, no capítulo 1. Então a teologia desse nome, o nome de Jesus, revela a missão central de Cristo: salvar seu povo de seus pecados. Lembrando que a humanidade caiu, né, com o pecado de Adão, e Jesus vem então para nos redimir. Então ele é o Salvador enviado por Deus para resgatar a humanidade do pecado original. Um outro nome, Cristo, né, que o significado de Cristo é ungido ou Messias. Então Cristo é a tradução grega do hebraico Mashiach. De novo peço perdão, certamente eu estou lendo errado, né, falando errado, mas enfim, é o que eu posso fazer. E então significa ungido. Jesus é reconhecido como Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento, porque essa história de Messias já vem há muito tempo, né? Então o aspecto teológico o título Cristo identifica Jesus como o cumprimento das promessas messiânicas, né? Vários profetas falavam disso, né? Então ele é o rei ungido que traz salvação e o reino de Deus. Um outro nome, já no Novo Testamento também, que é o Alfa e Ômega, que significa o primeiro e o último, né, no abecedário grego, né, o Alfa e o Ômega, a primeira e última letra. Então, no livro do Apocalipse, Jesus é chamado de Alfa e Ômega, que aliás também tem um vídeo aqui sobre o Apocalipse de João, né, vejam lá. Então, no sentido de que ele é o início e o fim de todas as coisas. Isso está no capítulo 1 de Apocalipse e depois no 22 também. Esses são a primeira e a última letra do alfabeto grego, como eu comentei, simbolizando a eternidade e a abrangência de Deus. O aspecto teológico desse nome, o Alfa e o Ômega, destacam a eternidade de Cristo e sua soberania sobre toda a história. Então ele é o Criador, o Consumador, aquele que está no início e no fim de tudo. Um outro nome, Cordeiro de Deus, que certamente se você já frequentou alguma missa, você já ouviu Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. E o primeiro a usar essa denominação foi João Batista, na hora que ele viu Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que falou, né? E o significado de Cordeiro de Deus é o sacrifício perfeito. Então, assim, Jesus é identificado como Cordeiro de Deus por João Batista, que aliás era primo de Jesus, né? Referente a ele como o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. O aspecto teológico desse título, né, Cordeiro de Deus, ele revela Jesus como o sacrifício expiatório, né, que cumpre as exigências da lei e remove o pecado da humanidade. Então é como pegar um cordeirinho sem defeitos para o sacrifício. E a analogia, então, assim, Jesus era um homem sem defeito e que foi morto em nosso lugar. Então ele é o substituto que leva sobre si o pecado do mundo. Uma outra forma de se referir a Deus é Senhor ou Mestre. No Novo Testamento, Senhor é um título frequentemente atribuído a Jesus, reconhecido sua autoridade divina e soberania. Isso aparece na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. O aspecto teológico disso, ao chamar Jesus de Senhor, os crentes reconhecem sua divindade e poder absoluto,
e ele então é o governante sobre todas as coisas e é, claro, digno de adoração. Cada nome de Deus na Bíblia não apenas revela aspectos de sua natureza, mas também oferece a quem crê uma forma de se relacionar com ele de maneira mais profunda, né? Esses nomes são meios pelos quais Deus se comunica conosco e nos convida a conhecê-lo mais intimamente. Então, assim, não é uma definição, então Deus é... Não, são todas essas. Mas todas para se referir à mesma entidade? Pois é. E essa dificuldade de a gente definir, então, quem é e qual é o nome de Deus. Então, assim, os nomes de Deus, eles revelam seu caráter, por exemplo, Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Destaca, então, a provisão de Deus, enquanto Yahvé Rafa, o Senhor que cura, nos lembra de seu poder de cura. Esses nomes servem como promessas e fontes de encorajamento para os crentes que podem clamar a Deus com confiança em suas características reveladas. Os nomes de Deus também têm um papel central na oração e na adoração. Eles são usados para louvar a Deus por quem Ele é e para buscar suas intervenções específicas em nossas vidas. Quando oramos, usamos os nomes de Deus, seja ele qual for, né? Cada um usa um nome, e aí, ao usar, né, os nomes de Deus, estamos reconhecendo sua natureza e poder em áreas específicas da nossa vida. E o uso de nomes como Pai ou Abba, no Novo Testamento, destaca essa intimidade do relacionamento que os crentes podem ter com Deus. Então, ele não é apenas uma força impessoal, distante, né, um ser que mora numa montanha, num céu distante, mas um pai amoroso, próximo, que se preocupa profundamente com seus filhos. Então, nomes como Jesus e Cristo revelam a missão redentora de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, cada nome, ele se assemelha, né, ele traz para a humanidade aquilo que a humanidade precisa. Como eu fiz a analogia do pai que ajuda um filho a pegar um brinquedo, ele é provedor, ele dá um remédio para a febre. Então, são esses vários nomes que a gente, nas nossas necessidades, Deus está aqui com a gente. Então, eles nos lembram de que a salvação, no nome de Jesus e o Cristo, é central ao caráter de Deus e que Ele está continuamente trabalhando para redimir e restaurar a sua criação. Os nomes, então, de Deus na Bíblia são portas de entrada para entender seu caráter e sua obra no mundo. Assim, cada nome revela um aspecto da identidade divina e convida quem crê a aprofundar seu relacionamento com o Criador. Então, desde a majestade de Elohim até a intimidade de Abba, os nomes de Deus oferecem vamos dizer assim, um rico contexto de significado, poder e esperança. Então, quando a gente estuda e medita sobre esses nomes, quem crê pode encontrar consolo, inspiração e uma compreensão muito mais profunda de quem Deus é. Ele é todo-poderoso, o protetor, o curador, o salvador e muito mais. E por meio de seus nomes, Deus se revela de maneira pessoal e acessível e nos convida a conhecê-lo e confiar nele em todas as áreas de nossas vidas. Evidentemente, né, como eu sempre falo, isso aqui é um vídeo super, hiper resumido, poderia ter trazido aqui mais inúmeros nomes de Deus, mas acho que o conceito principal aqui é que todos compreendam que existem vários nomes, né? Um não é mais importante que o outro, melhor que o outro, existem alguns mais usados do que outros, mas o contexto geral é que Deus, com esses vários nomes, ele é aquilo que cada um vai precisar no momento, né? Então eu espero que Deus o encontre, esteja com vocês, fora da caixinha de guardar Deus, para que Ele possa então ajudar a gente a passar por essa vida de uma forma muito, muito melhor e abençoada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora,
Se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.